analisemos quais eram as funções pretendidas pelos espíritos codificadores em relação à doutrina espírita. O que é que os espíritos codificadores que compunham a equipe do Espírito da Verdade pretendiam na semeadura do Espiritismo? Ponto número 1. Primeira função urgente do Espiritismo nascente era o de, através do exercício mediúnico, e daí a preocupação de Kardec com o Livro dos Médiuns, a Terra estava asfixiada há milênios com almas doentes e necessitadas, aglutinadas em verdadeiros umbrais nos níveis espirituais mais próximos à esfera dos encarnados. E era necessário que surgisse a partir dos encarnados um procedimento de ofertar ajuda a cada um desses bilhões de espíritos desencarnados em condições dolorosas. E assim, a primeira função do Espiritismo era de socorrer, através do trabalho heróico dos médiuns que, no anonimato do mundo, saíam dos interesses das suas vidas para se sacrificarem ao longo das noites e, assumindo as consequências disso, receber amorosamente a cada um desses espíritos necessitados. Pois que a Terra precisava um dia deixar aquela condição de planeta de expiação e provas, de mundo subdesenvolvido, e somente isso poderia ser feito se cada um desses espíritos fosse amorosamente assistido. Assim, a primeira função, a mais urgente da época do Espiritismo, foi a de socorrer, foi a de consolar, foi a de abraçar amorosamente a cada um dos nossos irmãos desencarnados que tanto sofriam, alguns há milênios. A segunda função do Espiritismo, a segunda função da doutrina espírita, era de espiritualizar as pessoas. Era de ajudar a que cada um espiritualizasse a si mesmo. Mas o que significa espiritualizar a si mesmo? É se transformar em espírita? Não. É fácil ser espírita. Basta que a gente o diga, eu sou espírita. O difícil é nós termos um código de conduta espiritualizante, maduro, emocionalmente cristão. É fácil dizer eu sou católico, eu sou cristão. O difícil é ter o código de conduta amoroso que Jesus nos ensinou. A segunda função do Espiritismo não foi transformar as pessoas da Terra em espíritas, mas sim a de ofertar condições através do conhecimento da doutrina espírita para que cada um, em despertando em si mesmo essa responsabilidade, pudesse espiritualizar a si mesmo e dar o seu testemunho. Pois Jesus, quando aqui esteve, nunca nem se meteu na vida de ninguém. Nunca impôs o jugo das suas opiniões a quem quer que fosse. Quando ele dizia que tinha um jugo suave, era brando e manso de coração, e que por isso todos podiam a ele se dirigir, em especial aqueles que pudessem estar cansados de tanto conflito e dramas, porque ele simplesmente se preocupava em dar o melhor de si, jamais esperou receber, nem compreensão. E o que marca a diferença entre mundos onde seres que ali habitam são subdesenvolvidos e mundos chamados evoluídos, é que os seres que vivem nessas humanidades evoluídas, por serem evoluídos, eles se preocupam em dar. E como todos os que estão nesses mundos dão o melhor de si, todos os que ali estão terminam recebendo em abundância. Essa é a característica básica de mundos evoluídos. Ao contrário de mundos complicados como esse que se chama Terra, não porque a Terra seja um planeta complicado, mas porque nós, seus habitantes que aqui estamos, exigimos receber. E não é receber de qualquer jeito, é receber do jeito que o nosso ego gostaria.
Pois se alguém me dá um presente e eu não gosto, eu boto um falso sorriso na minha cara, agradeço, mas intimamente eu digo, ah, cretinho, tanta coisa boa para me dar, e olha o que é que essa peça me deu. Vou botar só um pouquinho de lanche, não vou dar um pedaço de bolo grande para ele, não. Nós somos cidadãos complicados, pois que nós exigimos receber, não é esperamos receber não, pessoal, nós já estamos exigindo. A exemplo dos nossos irmãos pentecostalistas, que nos seus programas agora dizem, paguem o dízimo, pois quanto mais vocês pagarem, vocês poderão exigir de Deus. Nós chegamos a esse ponto. Não, mas isso é eles. Não, são irmãos nossos. Essa humanidade só tem futuro se todos nós, independente de cor, credo, disso e daquilo, evoluirmos, nos espiritualizarmos. Não, então vamos lá impor ou mostrar. Ninguém tem que mostrar nada a ninguém. Cada um tem que mostrar a si mesmo que é capaz de amar o próximo. Então, a segunda função do Espiritismo era de despertar em cada ser que se aproximasse da revelação espírita a necessidade de espiritualizar a si mesmo. Mas isso requer esforço. Acreditar é um conforto, pensar é um esforço. E os espíritos diziam, antes de crer, vírgula, era necessário compreender, e a busca dessa compreensão requer esforço intelectual e desafios constantes, não em relação ao mundo, mas em relação a nós mesmos. Mas isso requer esforço. E é muito melhor a gente achar que pagando R$10 está tudo resolvido com Deus, ou indo ao centro espírita tomando um passo, ou indo à igreja católica comungando, pronto, está tudo resolvido. Não tem nada resolvido. Está tudo muito complicado. O terceiro ponto, a terceira função maior da doutrina espírita era de revelar ao mundo, ao conhecimento dos encarnados, algo até então desconhecido, nesses tempos modernos, que era o contexto espiritual por trás da vida terrena, deixando claro que nós éramos e somos herdeiros da eternidade, querendo ou não, ou tendo consciência ou não disso. A doutrina espírita ofertou ao mundo esclarecimentos formidáveis que alimentam a alma, pois que nos dá vislumbre da eternidade, ou seja, do nosso próprio futuro. A quarta função da doutrina espírita era de resgatar para os tempos modernos, a exemplo do que Jesus prometera, e por isso o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, os próprios ensinamentos do Cristo, tratando-os com linguagem mais moderna para que pudéssemos melhor compreender a intenção do Mestre e também resgatar uma doutrina que talvez responda pela origem dos que estão aqui na Terra, que se chama doutrina dos anjos decaídos. Mas onde é que isso está escrito? Isso está também escrito no livro A Caminho da Luz, lançado em 1938, por Chico e Emmanuel. Não, mas isso aí fere a pureza doutrinária, porque isso fere o princípio da retrogradação espiritual, pois que um anjo não pode decair. Anjo é anjo, já está assim, com o pessoal lá em cima, não tem como decair. Kardec disse que isso não pode acontecer, porque isso fere o princípio da retrogradação. Capítulo 11 do livro A Gênesis. O codificador afirma claramente que não há nenhum problema quanto a isso, pois que é exemplo de homens e mulheres que, em cometendo um crime, são obrigados a viver durante um tempo numa floresta, depois de 10 anos ali estando, passam a disputar comida com os bichos como se fossem também outros bichos. Mas não deixam por isso de ser homens e mulheres. Apenas agem como bichos. Mas não perdem, eles não retrogradam. E assim não haveria nenhum problema em anjos, pois que no tempo de Kardec não existia a palavra extraterrestre. Não tinha nenhum problema que seres de outros níveis existenciais, por não poderem acompanhar o progresso daqueles mundos, fossem exilados para um mundo inferior. E mesmo agora, sendo os tais anjos decaídos seres humanos, eles não deixavam de ser cidadãos cósmicos. Não há
perigo de ferir o princípio da retrogradação espiritual. E Kardec também resgatou esse assunto a pedido da espiritualidade, pois é exatamente essa a única e última notícia que temos da origem desta humanidade, pois que remonta as nossas origens a essa lendária questão de anjos que decaíram, ou que caíram aqui na Terra e aqui começaram a viver, os tais exilados de Capela do passado. O quinto ponto principal das preocupações dos espíritos codificadores, ou a quinta função básica do espiritismo, era a de introduzir nos tempos modernos a componente cósmica extraterrena, pois que o homem somente compreenderá a sua existência neste mundo estudando a componente espiritual e a componente cósmica. Quer dizer que você está dizendo que cabia ao espiritismo falar de extraterrestres? De introduzir esses conceitos? Isso aí é que fere a pureza doutrinária do espiritismo. Kardec nunca falou disso. Isso não pode ser. Pergunta 172 do Livro dos Espíritos. Questionava o então codificador aos espíritos codificadores: as nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Vamos repetir. As nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Os espíritos responderam: não, não todas, mas em diferentes mundos. A que temos neste globo não é a primeira, nem a última, é uma das mais materiais e, portanto, distante da perfeição. Kardec percebia claramente que os espíritos estavam dizendo que nem todas as existências corporais da nossa alma se passavam na Terra. Se passavam também em outros mundos. Epa! Questão 173, os espíritos dizem: já viveste em outros mundos. Questão 181, torna a questionar Kardec: os seres que vivem nesses diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Kardec não estava se referindo a espíritos desencarnados. Estava se referindo a espíritos encarnados nesses outros mundos, e ele já usava uma nova expressão: seres. Em todas as traduções do francês original de Kardec, não deixa dúvida, foi seres. Ele só não colocou extraterrestre, porque essa palavra não existia na época. Mas ele questiona: os seres que vivem nesses diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Os espíritos respondem: é fora de dúvida que o espírito precisa do princípio, instrumento material para agir sobre a matéria, e tantas diferenças entre esses corpos existem, quantas sejam as moradas que temos todos nós que percorrê-las ao longo da nossa evolução. Kardec estava falando de humanidades que viviam em outros mundos, humanidades encarnadas. É possível, pergunta 182, conhecer com exatidão os diferentes estados desse mundo, etc. e tal? Os espíritos disseram: olha, se nós, os espíritos, fôssemos hoje aprofundar esse tema, iríamos ferir suscetibilidades, etc. e tal, porque os espíritos já haviam a dificuldade que Kardec tinha em introduzir na sociedade europeia, em especial na sociedade francesa, dominada pela visão de mundo católica e protestante, o novo conceito de espírito. Quanto mais se ele fosse surgir com o conceito também de extraterrestre, aí seria o caos. E os espíritos deixaram claro que naquele tempo eles não iriam aprofundar o tema, mas Kardec, junto com os espíritos, introduziu sim a componente extraterrena, a componente cósmica, como sendo algo que o movimento espírita ou os espíritas deveriam estudar. Mais que isso, quando Kardec morreu, o seu amigo Camille Flammarion, utilizando as palavras para homenagear o seu mestre amigo, disse que ele e Kardec, em muitas madrugadas, conversavam sobre as muitas humanidades celestes
E dizia ele: tu mesmo, mestre e amigo, tomaste do meu livro Pluralidade dos Mundos Habitados e transformaste em pedra angular do edifício da nova fé que construístes. Flammarion disse claramente que ele e Kardec falavam sobre humanidades, outras humanidades celestes. Se a expressão extraterrestre existisse naquela época, será que Camille Flammarion não teria utilizado? Afinal de contas, qual o problema? Não, em meu centro, ET não entra. Isso fere a pureza doutrinária do Espiritismo. Kardec disse que isso não pode ser conversado no Espiritismo. Pessoal, cada um de nós pode discordar de Deus, de Jesus, de Kardec, de quem a gente quiser. É um direito nosso. Mas nós não temos o direito de distorcer o legado de Jesus, o legado dos Espíritos, ou de quem quer que seja, para que isso combine com as nossas opiniões. O sexto ponto principal das preocupações dos espíritos codificadores, ou a sexta função principal do movimento espírita ou do espiritismo, era de preparar o mundo moderno para o julgamento geral em curso nos ambientes espirituais. Julgamento este predito pelo próprio Jesus, pois que quando aqui esteve, afirmou ele que voltaria pessoalmente para presidir o instante da separação entre o joio e o trigo. O tal julgamento geral dos vivos e dos mortos. O tal juízo final. E o Espiritismo deixa claro que é a reciclagem espiritual pela qual a Terra passa, pois que deixará de ser um mundo de expiação e provas, evoluindo no progresso esperado dos mundos, se transformando num mundo regenerado. E para isso é necessário que somente reencarnem ou renasçam nesse mundo espíritos tendentes ao bem. E era e é função do Espiritismo chamar a atenção dos que vivem na Terra para essa questão, pois que esse julgamento não começou, ele já está perto de terminar nos ambientes espirituais. E ninguém tem notícia dele em reuniões espíritas. Por quê? Se isso for verdade, por quê? Pois que a tal sexta função do Espiritismo, além de tentar preparar o mundo para o tal julgamento geral, estava implícito que é preparar o mundo para a chegada daquele que prometeu retornar para pessoalmente presidir esse momento. Aí é que complica, porque isso fere profundamente a pureza doutrinária do Espiritismo, pois que Jesus não vai voltar, pois que Kardec disse que o surgimento do Espiritismo já seria o cumprimento do seu retorno. O Espiritismo já é o retorno de Jesus, portanto ele não vai voltar, isso é balela. Kardec é que disse isso. Coitado de Kardec, ele nunca disse isso. Nem muito menos escreveu. Capítulo 17 do livro A Gênese, sobre o segundo advento do Cristo, palavras de Kardec, abrem aspas. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra num corpo carnal e nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo que vir em espírito, com letra maiúscula, quando os tempos forem chegados para dar a cada um conforme as suas próprias obras. Fecham aspas. Kardec, quando escreveu o livro A Gênese, disse que Jesus voltaria no futuro, não era a personificação do Espiritismo. Se ele disse e escreveu isso, por que é que segmentos do movimento espírita afirmam que Kardec disse que Jesus não volta, pois que o surgimento do Espiritismo já seria o cumprimento da sua segunda vinda? Nós não temos o direito de distorcer o legado de ninguém. Mais que isso, Kardec desencarnou em 1869, e já não mais limitado ao cérebro físico de um corpo transitório, já com a sua mente espiritual liberta e sabendo o que poderia ter ele se equivocado ou não, em percebendo que os espíritas de então estavam já desde aquele tempo dizendo que o Espiritismo era o surgimento do Consolador e também do cumprimento da segunda promessa do Cristo de voltar, ele sai dos ambientes espirituais franceses e vem residir no ambiente espiritual próximo à cidade do Rio de Janeiro. E nos anos 1888 e 1889, o seu espírito desencarnado, através do médium Frederico da Silva Júnior, da Fraternidade Espírita do Rio de Janeiro, dita uma série de conjuntos de mensagens, série esta que é depois
editada pela Federação Espírita Brasileira, através do seu presidente, que na época era o Dr. Bezerra de Menezes, opúsculo esse que passou a história conhecido como os Ditados de Allan Kardec. E o que é que o espírito de Kardec tentou dizer aos espíritas dessa época? Espíritas, cuidai para que não vos falte o combustível da humildade, para que possais perceber a chegada inesperada do Cristo, obviamente ainda por acontecer. Então Kardec, nem quando estava vivo, nem quando desencarnou, em nenhum momento ele disse, ou escreveu, que Jesus não voltaria, pois que o Espiritismo já era o cumprimento dessa segunda promessa dele de aqui retornar. Se analisarmos se o Espiritismo cumpriu as 6 principais funções dele esperado, cada um poderá ter suas opiniões, não vamos aqui, dado o adiantado da hora, aprofundar essa análise. Fato é que a missão do Espiritismo, sob a ótica cósmica, nada mais representa da etapa última de preparação dos que vivem na Terra para o cumprimento da promessa maior dessa autoridade celeste de aqui retornar. Pois que se no século XIX mesas, pranchetas tremiam chamando a atenção das pessoas, e Kardec descobriu por trás daquilo todo um conjunto espiritual, todo um conjunto de inteligências, tentando revelar ao mundo a doutrina espírita, pois que era o momento da revelação espiritual. Hoje, século XXI, outros objetos andam tremendo por aí, não mais sobre as mesas, mas sobre as nuvens, os tais objetos voadores não identificados, que para muitos é só questão de doidos que andam vendo OVNIs por aí. Mas quem sabe se essa fenomenologia também não é só uma tentativa desses seres de chamar a nossa atenção, não mais agora para o contexto espiritual, mas para o contexto cósmico que envolve a vida na Terra. Pois se nós não nos prepararmos no estudo dessas duas componentes, como poderá a Terra ser reintegrada à convivência com essas demais humanidades celestes, se nós morremos de medo de ETs, de extraterrestres, se nós achamos que isso é um absurdo, quando são os pobres dos ETs que morrem de medo da gente? Nós é que somos os monstros dessa parte do cosmos. Nós é que matamos uns aos outros, caluniamos, falamos mal, roubamos, enganamos. Eles ficam estupefatos como é que a gente mata uma criancinha e arranca o pulmão dela ainda viva para vender no mercado de órgãos. Eles não fazem isso. Eles não matam os membros das suas próprias espécies. Não, mas eles chegam aqui e até fazem mal raptando um ou outro. Os poucos evoluídos fazem. Mas porque eles olham para o que a gente faz e dizem, esses aí não têm mérito nenhum. Porque nós somos os monstros dessa parte do cosmos. Por quê? Porque ainda não aprendemos a amar uns aos outros. Se nada do que aqui foi dito serviu para coisa alguma, que pelo menos da missão do Espiritismo possa restar nas nossas reflexões a tentativa desesperada que Jesus fez de despertar em nós a importância para o amar-vos uns aos outros. Porque se nos tornarmos doutores nisso e naquilo, mas se não tivermos amor, a convivência sempre vai ser esse drama, esse caos que nós estamos vendo, já que todos nós nos pretendemos doutores em alguma coisa. Mas, se pelo menos conseguirmos amar uns aos outros, mesmo desconhecendo tudo mais, como Jesus mesmo disse, tudo mais nos será dado por acréscimo. Que possam, portanto, as palavras aqui proferidas servirem como reflexão. Pois como todos podemos ver, o assunto é muito sério e se eleva muito acima da nossa flagrante incapacidade em abordá-lo com as cores que ele necessita. Que possamos, pois, todos nós refletir a respeito desse assunto. Obrigado.